Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nos próximos 30 minutos, vamos falar do futebol pelo Brasil. Teremos também já o início das semifinais aqui do Campeonato Amador. Mas essa foi uma semana que nos chamou a atenção e chama a atenção no mundo inteiro por conta daquele gesto do jogo Barcelona e Villarreal, onde o Daniel Alves, quando se preparava para fazer a cobrança de um escanteio, um torcedor arremessou da arquibancada uma banana e o jogador acabou comendo a banana, né? Uma resposta ao antirracismo que, de certa maneira, vem crescendo nos campos de futebol. Nós vamos falar sobre isso também no programa. Mas eu quero iniciar o Meia Hora Esportiva hoje com o Tadeu Barbosa, que é o técnico do Juvenil do Clube Atlético Metropolitano, que faz excelente campanha, reuniu os garotos e em pouco tempo colocou o time em campo. Tadeu, e só felicidade. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Minosso. Boa tarde, telespectadores. Realmente, a gente iniciou um trabalho em pouco tempo, né? Antes do campeonato e, graças a Deus, a gente conseguiu, em primeiro lugar, trabalhar a unidade do grupo psicológico e entrar na competição e iniciar a competição já com êxito, com vitória. Pois é, ganharam até do Figueirense, né? Realmente. Ganhamos do Figueirense, ganhamos da Chapecoense, né? Que são equipes consideradas favoritas, mas o que a gente tem procurado trabalhar com esses atletas é isso, né? Passar para eles que não existe favorito quando um grupo está unido e trabalha para vencer. Então, sendo assim, a gente conseguiu entrar em campo e provar que nós temos um trabalho bons atletas aqui em Blumenau e que realmente tem condições de chegar ao seu objetivo. Né? Então, esses meninos são aqui de Blumenau ou tem gente de fora? Bem poucos de fora, né? A maioria dos meninos são daqui das regiões mesmo, né? Inclusive tem alguns jogadores que não jogaram ainda essa competição da primeira divisão, mas a gente, como eu frisei, né? A gente tem trabalhado, aproveitado bem esse menino da região, trabalhado bem o psicológico, unido mesmo e implantado para eles que eles têm condições, né? E por isso que a gente está fazendo esse bom trabalho, né? Porque a gente está fazendo um trabalho extracampo, né? Um trabalho bem feito, fora de campo, e isso está dando respaldo dentro de campo. Bom, demorou para entrosar esses garotos, porque foi um time montado em cima da hora, né? Realmente, sabe, para encaixar uma filosofia de jogo como a gente quer, vai ser dia a dia, né? A gente não vou dizer que já encaixou, que nós hoje, né, já está pronto, mas dia a dia a gente vai preparando, né? Mas dentro daquilo que das nossas pretensões, nós conseguimos montar e, consequentemente, conseguimos a vitória. Mas dia a dia a gente ainda está em formação. O Juvenil, numa bela campanha, diferentemente da equipe de juniores, né? Que não tem os mesmos resultados positivos, né? Uhum. Mas isso faz parte, né? Às vezes uma equipe, ela emplaca já desde o começo, às vezes ela leva um tempo, né? São 18 jogos, então tem muita coisa pela frente. A equipe dos juniores também agora está se encaixando. Eu acredito que vai ser feito um bom trabalho, né? Na direção do Juscelio Cresce, que é um professor que é experiente. Eu tenho certeza que os juniores também vai fazer um bom trabalho. Tadeu, o Metropolitano, na base, tem jogado lá no Guilhermiense, né? No campo do Atlético. Isso, ali nas Itopava, né? A gente tem mandado os jogos ali. E jogamos 2 partidas, né? Nos nossos mandamentos, e vencemos 2 fora e empatamos 1. E agora o próximo jogo é em casa contra o Atlético de Ibirama. Isso. Tadeu, mas você já tem experiência como treinador, né? Já treinou até time profissional. Com certeza, né? Em 2000, quando eu parei de jogar, né? Foi o último clube que eu joguei aqui em Blumenau, no ABF. Iniciei a carreira como treinador de futebol, assumindo a base do Real Esporte Arte Clube, e ali eu comecei a focar mesmo, né, essa meu novo foco, né, que era como treinador. Fiz alguns cursos e vim trabalhando de lá para cá, no Real. Depois da base assumi o profissional, e em seguida também trabalhei no Caxias de Joinville em 2006 como treinador também da equipe profissional na Série A na época, né. Eu fui como auxiliar do Edson Vieira. E durante a competição eu assumi como treinador
Depois do Caxias, eu trabalhei ali no 15, a convite do Juscelio Cresce também, 2010, 11, 12, né? Então tu tá rodado já, tá? E hoje a gente já tem uma certa experiência no estado, né? Como jogador e agora como treinador. Pois é, como jogador você vestiu a camisa do Blumenau também aqui, né? Além do ABF. É verdade, em 85, 86, né? Aliás, 84, 85 e também 95. Você lembra quem era o técnico naquela época, lá em 80 e pouco? Na época, quando eu vim do Rio de Janeiro, na época para cá, o treinador, eu vim para os juniores, na verdade, né? Eu vim do Campo Grande, do Rio de Janeiro, e o meu treinador, primeiro foi o Braulio, e em seguida o Nair Coral, né? Coral. Esse é a pessoa a qual eu me espelho muito, né? Que é um homem trabalhador, inteligente, está ali conosco até hoje. Para mim está sendo um prazer trabalhar com ele. Você viu na televisão, essa semana deve ter lido, ouvido pelo rádio, esse episódio aí de racismo envolvendo o Daniel Alves, mas antes disso nós tínhamos visto outras coisas. Você no tempo de jogador, como profissional da bola, ou no dia a dia enfrentou esse tipo de coisa, Tadeu? Mais como profissional da bola, né? Algumas vezes, tanto no profissional como treinador, como jogador, quanto treinador, eu ouvi algumas vezes já, né? As pessoas chamarem de macaco, negro, né? Algumas vezes eu ouvi. E eu creio que dificilmente vai finalizar isso, né? Sempre houve, né? E felizmente, eu passei por essas situações, né? Pois é, como é que foi a tua reação lá quando alguém da arquibancada usou dessa denominação? Olha, a vontade, né? Se estivesse próximo à pessoa, não sei qual seria. Com certeza eu, né, tomaria uma atitude de ir para cima, né? Mas graças a Deus estava longe, né, dessa pessoa e não adianta, né? Fazer o quê, né? A gente tem que realmente, assim como o Daniel Alves, como aconteceu agora, essas pessoas aí que têm passado por isso, Tinga, a gente tem que abrir a boca mesmo para as pessoas se conscientizar que isso não deve existir, né? Tadeu, como é que é a reação lá no íntimo? Dói? Como é que é? Como é que a gente sai dessa? É doloroso, né? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? O ser humano, homem, né? Corpo, alma e espírito. Ele não criou um macaco, né? Então ele separou muito bem. Então claro que a gente tem sentimento, né? A gente fica triste com isso, né? A gente jamais vai nos agradar, né? Então no meu íntimo não é diferente. Eu fico triste quando vejo acontecer uma situação dessa. Quando você vê que a coisa tem um formato de seriedade, né? Quando são palavras proferidas com a intenção de machucar, tem um sentido. Agora tem também aquela brincadeira entre amigos. Essa você aceita ou também não faz parte? Olha, algumas vezes, antigamente, né, quando me chamava de negão, eu ficava meio chateado assim, mas hoje em dia eu não esquento a cabeça com isso, né? Realmente eu sou, graças a Deus, né? Eu amo a minha cor, né? Que eu sei que hoje eu entendo que foi Deus que me gerou dessa forma, dessa cor, então eu amo a minha cor e eu não, se me chamar de negão, não esquenta a cabeça com isso. Agora, partindo para o lado de macaco já fica ruim porque é um animal, né? E o ser humano não é animal, né? Você acha que essa onda aí agora, depois do episódio de Daniel Alves, vai conscientizar mais as pessoas ou o risco vai continuar? Olha, eu creio que alguma coisa vai mudar e tem que mudar, né? Mas eu acredito que isso aí deve continuar acontecendo, né? Deverá acontecer outras vezes, porque já vem de lá de trás, não foi apenas com ele, né? Com o Tinga, com outros atletas aí. E fora também do futebol, às vezes acontece também, né? Mas... Fora do futebol, tem dificuldades para o trabalho, né? Teu tempo de escola, como é que era? Mesma coisa. Também, né? Preto, gordo, magro, pobre, sempre tem uma coisinha ou outra, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que saber administrar essas coisas, né? E não adianta, né? Dentro do futebol, fora do futebol, a gente tem que conquistar as pessoas. Né? E aí, se a gente olhar por esse lado do afrodescendente, tem pessoas aí que conseguiram o seu espaço no mundo da bola, são muitos, né? Que estão aí e que fizeram história, o Pelé é o principal deles, né? É verdade. Se você for olhar o presidente da principal potência do mundo, é negro. O nosso presidente do Supremo também,
Então tem espelhos aí para mostrar que as pessoas são iguais e que podem alcançar o seu objetivo, né? É verdade. Tem algumas pessoas, né, que têm que se conscientizar de que realmente nós, seres humanos, fomos criados para... Nós somos dependentes um do outro. Nós precisamos um do outro, independente de cor. É isso que eu não falei da música, porque tem cada talento aí também, né? Você sabe disso. É verdade. E como tem, né? Mas esse que fez a música aí do Delegado Pentadeu não é talento não. Não tem nada a ver contigo essa, delegado. Não, mas eu digo cantores, compositores, né? Principalmente no samba, né? Não, é verdade. Aí, por exemplo, o Newton Nascimento. Isso, o Milton Nascimento. Isso. E tem tantos outros aí que foram e que estão aí fazendo sucesso. Falar em sucesso é o que te desejo aí como técnico da base do Metropolitano na tua carreira. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, viu, Tadeu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? E queria já enfatizar também o nosso trabalho, ele é um trabalho que vem dando resultado, porque a gente tem uma equipe forte, né? Fora do campo, né? Começa ali com o César Paulista, o Ademar Mulon, né? Que é um cara que batalha bastante ali fora, toda a comissão, né? Eu queria mandar, né, já aproveitar, deixar meu abraço aí para toda a comissão e agradecer por, né, estarmos juntos ali e com certeza a gente vai chegar mais perto do nosso objetivo. Tomara. Tadeu Barbosa, técnico da equipe juvenil do Clube Atlético Metropolitano, foi o nosso entrevistado nessa primeira parte do Meia Hora Esportiva. Bom, a bola vai rolar neste final de semana. Campeonato Brasileiro de Futebol tem jogos no sábado, jogos no domingo. Conferindo a rodada deste sábado, 18h30, São Paulo e Coritiba, Atlético do Paraná e Cruzeiro, Santos e Grêmio. Ainda o jogo da noite, 21 horas, Fluminense e Vitória. No domingo, 4 horas, Bahia e Botafogo, Flamengo e Palmeiras, Internacional e Sport, Criciúma e Figueirense, 18h30, Chapecoense e Corinthians, Atlético Mineiro e Goiás. Campeonato Brasileiro de Futebol que tem o Fluminense na liderança, assumiu a liderança depois de 2 jogos, 2 vitórias. O Fluminense tem 6 pontos conquistados, 100% de aproveitamento. São Paulo, Corinthians, Atlético do Paraná, Cruzeiro, Internacional, Sport e Goiás, todos com 4. Bahia, Grêmio e Palmeiras com 3, Santos, Coritiba com 2, Vitória, Atlético Mineiro, Chapecoense, Flamengo e Botafogo, 1 ponto cada. O Criciúma e o Figueirense que vão se enfrentar neste domingo não pontuaram. E o Criciúma dispensou essa semana o Caio Júnior, tem novo comandante para o jogo, né, desse domingo em casa diante do Figueirense. Campeonato Brasileiro da Série B, terceira rodada, iniciou na terça-feira dessa semana, com empate entre Bragantino e Portuguesa, 2-2. Os jogos seguem, nesta sexta-feira, Joinville e Casa, às 18h30 na Arena Joinville, às 9 da noite, Santa Cruz e Paraná, os demais jogos, todos eles agendados para o sábado, com destaque para o jogo do Avaí, contra o Vila Nova fora de casa, o Avaí que precisa da reabilitação, afinal está na lanterna. Vejamos aí a tabela da classificação do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, que tem o Bragantino, líder, né, tem 5 pontos conquistados, somando o empate contra a Portuguesa dessa semana, e depois América Mineiro, Náutico, ABC e Luverdense com 4 pontos. Lá embaixo, como eu disse, o Avaí que ainda não pontuou no campeonato. Bom, recebo agora na segunda parte do Meia Hora Esportiva a Fátima Calipo. Ela é psicóloga, especialista em educação. Nós conversamos há pouco aqui com o Tadeu, que foi jogador, que é técnico. Essa onda que toma conta das redes sociais, que é assunto da semana, após o episódio do lateral direito da seleção brasileira, Daniel Alves, quando um torcedor do Vila Real, no jogo com o Barcelona, arremessou uma banana para dentro do campo. O Daniel foi lá e comeu a banana, foi uma resposta ao racismo. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Bom, o que dizer desse momento, dessa ação impensada, como ele disse, do Daniel Alves, e desses momentos que deixam as pessoas, o ser humano entristecido, como disse há pouco o Tadeu aqui, com essa onda, principalmente no futebol de racismo? Olha, tem um lado positivo. Foi muito oportuno para a gente discutir o racismo, para as pessoas se conscientizarem cada vez mais. Tanto que está bombando na internet, as pessoas estão falando direto no assunto, e é uma reação de solidariedade para com o jogador. Eu achei muito bacana a resposta dele, porque foi uma resposta instintiva. Ele mesmo falou no telefone, no programa do Jô, né, que foi uma coisa que ele fez
sem pensar, foi uma coisa de momento que surgiu na hora. Por isso ficou mais natural ainda, que bacana, não atingiu, né, essa violência, essa agressão, não dizia respeito a ele. Então ele pegou a banana e comeu, fonte de energia, fonte de potássio, precisa de potássio para correr e desempenhar mais no jogo, excelente a resposta. Isso rendeu campanhas, inclusive o Neymar e outros artistas brasileiros e mundiais que estão aí comendo banana a todo momento. Né? A banana vai subir, né? Pois é, mas não foi só o caso do Daniel, nosso lateral da seleção brasileira. Nós tivemos agora recentemente o Tinga lá no Peru, no jogo da Libertadores. Nós tivemos, não faz muito tempo, o Paulão lá no Internacional, o Márcio Chagas, árbitro de futebol que encerrou a carreira, agora é comentarista lá da RBS no Rio Grande do Sul, naquele episódio do jogo Veranópolis e Esportivo. E assim tem sido. Agora, doutora, em pleno século XXI é difícil se relacionar entre as pessoas, né? É difícil, sim. As pessoas ainda são complicadas. O que a ciência explica nessa coisa? São várias coisas. Uma questão é a questão do preconceito. Outra questão é o preconceito no futebol. Por que ele foi usado dessa forma? No futebol, o time adversário sempre vai agredir o outro porque ele está confrontado, é um desafio e faz parte do afã do momento. Tanto que a gente brinca que o juiz tem sempre duas mães, né? Uma que é a mãe dele, a senhora santa em casa, e a outra que é a mãe do juiz, né? Que todo mundo usa e não é mais para ser levado a sério, né? Esse tipo de ofensa. Mas uma palavra preconceituosa, atingindo justamente o preconceito, remete a gente à reflexão, né? Por que esse medo do outro? Por que esse medo do outro diferente? E vamos perguntar também o que é a diferença, porque 80% da população brasileira, mais ou menos, é afrodescendente, está tudo misturado. Nós somos um país de super miscigenação, temos todos os tipos de credos e raças e culturas aqui, então não é no século XX mais para estar tendo esse momento. Mas se eu for olhar como psicóloga, se eu for fazer um olhar atento de sociólogo ou até de antropólogo, eu vou me remeter para várias coisas quando eu analiso a questão do preconceito. Preconceito, um conceito antecipado de algo que eu desconheço. Normalmente me remete para quê? Para o medo. Eu não conheço, vem de fora, me assusta, né? E talvez tenha até uma raiz aí na xenofobia, no medo do estrangeiro, aquele que vem de fora, que vem de longe e vem para ameaçar o meu território, né? Que bom que aconteceu isso e que a coisa está bombando dessa forma, para as pessoas refletirem os nossos medos do diferente e repensar a nossa cultura, que é essa maravilha de mistura, né? Pois é, mas a gente vê, principalmente na Europa, que isso tem que ser repetido. Sem né? dúvida. O Balotelli agora, que joga lá pela seleção italiana, sofreu também com racismo. Agora a torcida do Milan está sendo penalizada. Então, quer dizer, essas coisas estão acontecendo em todas as partes do mundo. Infelizmente, o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Existe, sim, a segregação racial, existem culturas que são mais abertas. Agora, doutora, recentemente um presidente de um clube de basquetebol nos Estados Unidos, né? Ele descobriu lá que a esposa dele tinha uma relação de amigos negros e ele acabou impedindo que essa relação continuasse. Ele foi até banido do esporte, pelo menos daquela função que ele tinha. Pois é, eu como terapeuta, se uma pessoa dessa viesse para o meu consultório, eu ia questionar o porquê desse medo, de onde vem, se isso é uma coisa que veio da criação dele, se a família dele ensinou ele desde pequenininho, olha, se afasta porque o outro é perigoso. Os Estados Unidos têm muito essa cultura do não conversa com estranhos, né? Mas não tem essa do ser humano diminuir o próximo também? Tem essa, principalmente quando você está num confronto, num jogo de ataques, né? De procurar o ponto fraco do próximo. Então, nesse caso, foi uma coisa instintiva, eu fico imaginando que aquele que agride com o preconceito, imagina que esse outro não está resolvido com relação a isso. Que ele vai atacar onde é o ponto fraco. Por isso que a reação dele foi maravilhosa, porque não era o ponto fraco dele, né? Não atingiu. E ele, como bom baiano que é, brasileiro que é, deu aquele jeitinho aquele de ter orgulho, uma saída ótima. Orgulho, né? Eu descendo sim, eu sou afrodescendente sim, vim desse povo maravilhoso, guerreiro, lutador, que é o berço da humanidade, a África, né? Então,
Que legal que ele deu essa resposta instintiva, natural, sem pensar, sem elaborar. Agora, Fátima, existe também essa coisa do preconceito, né, interracial, branco com branco, Sem negro dúvida. com negro. Existe, infelizmente, aqui mesmo em Blumenau, que a gente vive aqui, eu já ouvi alemães, descendentes de alemães, né, se queixando para mim que quando eles iam na escola, eles ouviam a piadinha, o X é alemão batata e não sei o quê. Então, assim, o italiano que vem de fora e tem um sotaque mais carregado, as pessoas fazem piada do sotaque do italiano. Então, assim, claro, o ser humano, ele está sempre se confrontando, está sempre procurando espaço. Mas é uma coisa interessante, porque vai até contra a nossa própria natureza, que é uma natureza agregatória. O ser humano, ele procura outro ser humano. Se você coloca duas crianças brincando, uma num canto, outra no outro, elas vêm, vão se juntar e vão brincar juntas. Quando a gente cresce, a gente vai perdendo isso. Talvez pelos ensinamentos da cultura, essa coisa do o outro é perigoso, não conversa com estranho, você não conhece, não foi apresentada, não vai lá conversar. E a gente, infelizmente, está vivendo momentos de violência, né? Mas se a gente voltar no tempo, por exemplo, não se admitia num time de futebol tido no passado, no início do século passado, quando o futebol começou a surgir no país, né, quando Charles Miller trouxe as duas bolas aqui para o país, negros. não se admitia Sim. negros em times de futebol. O Vasco foi um dos primeiros a adotar. Então isso também é uma cultura que nos remete a um passado que está um pouco difícil de se... É que o futebol era um esporte de ingleses, né? E como tais, eles se julgavam nobres e não se misturavam com aquelas raças que eles escravizaram. A gente não tem que esquecer que a Inglaterra invadiu vários países e escravizou vários povos, né? Isso foi uma coisa que eu vi quando eu estive no Museu do Futebol em São Paulo, né? E que a gente não se dá conta, né, de que o futebol, que é um esporte tão forte no Brasil e tão de todo mundo, teve um tempo que era inicialmente completamente segregatório, que só os brancos jogavam e só, sei lá, descendentes de ingleses. E quis o destino que o Pelé é o rei do futebol, rei. É o cara do futebol, É o cara. né? Então, e é brasileiro. É brasileiro e leva nosso nome lá fora. É um exemplo, né? Mas antes disso já teve essa coisa com, eu não lembro o nome do atleta, do corredor, mas que ganhou a maratona quando o Hitler esperava mostrar a supremacia branca e um negro ganhou também. Mas daí era outra época. Pois é, mas entrar nessa são as de raízes, né? A gente está pautado nisso, isso é a plataforma, é a base de uma cultura. Agora, a ação, o ato do Daniel Alves resultou, por exemplo, na exclusão do sócio e torcedor do Villarreal. Ele não faz mais parte dos quadros. Foi a atitude que o clube espanhol tomou. Excluir o cara, afastar de frequentar os estádios. Só que o Daniel achou que devia ser o contrário. Sabe que eu concordo com ele? Educar o torcedor, porque lá é o lugar de lazer, não podia privá-lo do jogo. Eu concordo com ele, mas não, tudo bem, o time teve uma posição de, olha, ele vai ficar como referência, né? Por outro lado, se uma criança comete um ato infracional e você manda essa criança para a cadeia, ela vai para a escola do crime. Ou expulsar a criança da escola. Exato. Agora, se você pega essa criança e fala assim, olha, você, por exemplo, pichou a parede, vai lá pintar e explica e conscientiza essa criança da importância do respeitar a propriedade privada, ela não só vai aprender, mas vai contaminar aqueles que estão em torno dela. Então, eu acho que a medida cautelar ou disciplinar que poderia ter sido aplicada aí era, vamos fazer um curso, então, de conscientização sobre o racismo e você vai obrigado a frequentar aulas e dar aulas para os seus amigos. Não ia estar mudando um só indivíduo, mas todo um monte de indivíduos que estão em torno dele. Então, às vezes, eu não vou falar, discordo plenamente do que foi feito, porque é um exemplo, né? Todo mundo viu que se fizer uma coisa dessa, vai ser banido, não é aceito mais esse tipo de atitude nos dias de hoje. Eu falei há pouco aqui com o técnico Tadeu Barbosa e lembrava de alguns nomes aí, afrodescendentes, negros, que fizeram história e fazem história. A gente não pode esquecer, já que estamos falando de racismo, do Nelson Mandela, né? Que foi o cara. Pois é, maravilhoso, né? Ele deixou um exemplo de vida e de unir os povos luta contra o apartheid, inclusive unir as próprias tribos da África que brigavam entre elas, né? Agora, o Luiz Felipe Scolari, que você deu uma entrevista agora recentemente, antes do episódio Daniel Alves,
e ele mencionava o fato da coisa surgir aqui e se for muito divulgado, pipoca lá, acaba influenciando e incentivando alguns a agirem dessa forma. Eu não sei se eu concordo com isso, porque se a mídia não estivesse divulgando, estava na mídia do Facebook. Está todo mundo falando nisso. Então, assim, de alguma maneira, pertence ao inconsciente coletivo. Eu acho que de tempos em tempos a civilização ela vai subindo patamares de evolução. Às vezes a gente anda um pouco para trás, desce uns degraus, mas eu pensaria que essa ação foi uma atitude de subida qualitativa, porque assim, olha a comoção que gerou, olha quanta gente. E se não tivesse na TV, estava na mídia social. Agora, né? tem que ver se isso vai servir como exemplo e vai valer para que as pessoas se comportem em igualdade de condições. Ou se isso vai continuar pipocando pelo Brasil e mundo afora. Temos uma Copa do Mundo logo aqui. Eu acho que foi um alerta, né? Vamos prestar atenção, vamos olhar com mais cautela para essa questão do preconceito, do racismo. Mas, por outro lado, eu acho que foi bom que aconteceu nesse momento, que a questão está tão em pauta aí, a Copa está aí, né? Batendo na porta. Fátima, até recentemente, essas coisas eram de convívio e não tinha penalidade. Agora existe, por exemplo, cada país tem sua lei, nós temos a nossa aqui. Então é crime o racismo. Claro, que bom. E isso inibiu, de certa maneira, o comportamento das pessoas. E mesmo assim, acontece. Às vezes eu penso assim, que quando existe a sanção, quando existe a possibilidade de você ser penalizado, você toma mais cuidado. O tomar esse cuidado faz com que você pense sobre o assunto. Então, assim, que pena que precisam haver leis, né? O ideal seria que essa consciência do povo acontecesse independente de você ser proibido ou ser penalizado. E essa consciência vem de berço, passa pela escola, como é que Passa funciona? pela escola, sim, e passa pelo berço também. Porque a gente escuta muito na escola eles falarem assim, essa criança chega aqui sem educação, a família não educou. E a família fala, a nossa função é uma e a escola que tem que educar. O que acontece? Tanto a escola, quanto a família, quanto o meio onde essa criança vive, educam. Por isso que é importante campanha de conscientização dentro da escola e que a família caminhe junto com isso, que todo mundo seja coerente, que as pessoas falem a mesma língua, né? Não adianta uma pessoa falar uma coisa em casa e na escola falar outra. Mas, se a criança é conscientizada na escola, ela pode sim levar os novos costumes para dentro de casa. Dizer, pai, não é bem assim, nos dias de hoje a coisa mudou, né? Fátima, muito obrigado. Foi um prazer, tudo de bom. Fátima Calipo, psicóloga, especialista em educação, falou um pouquinho sobre a questão do racismo, que é o assunto que está bombando aí nas redes sociais após aquele episódio que envolveu o Daniel Alves e outros episódios aqui no Brasil e pelo mundo afora. O que se espera é que as pessoas se comportem de maneira igual, né, respeitando o próximo. Fechando o programa, neste domingo nós teremos o início das semifinais do campeonato da LBF, Atlético Itopava e Salto do Norte, Tupi e Asa Branca. As partidas começam às 3h30 da tarde. A você que nos deu a honra da audiência, muito obrigado pela preferência. Vem aí o Rodrigo Vieira e o TVL Notícia. A todos um grande abraço, bom final de semana.